Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente está dando sequência na obra aqui e comecei a colocação das terças. Nessa frente, como eu tenho uma diferença de esquadro, qual que é o método que eu uso para poder encontrar os cortes e o tamanho da terça aqui sem muita dificuldade? Coloco a peça 5x11 aqui no lugar e vou replicar através do risco aqui, ó, o caimento da terça e o corte por baixo, ó. Então eu desço o esquadro aqui, ó, acompanhando o grau do espigão e o grau da terça, e risco por baixo. Aqui do outro lado, ó, a mesma coisa, a gente risca por baixo, venho com o esquadro, ó, coloco ele encostando no espigão de forma que ele feche encostado na peça da terça, fecha encostado lá no espigão e risco o caimento. Ah, mas existe outro método? Existe, só que isso aqui é muito simples, a peça é leve para mim poder colocá-la no lugar e eu tenho uma maior precisão no corte. Porém, eu não posso cortar nesse risco aqui. Eu tenho que tirar a medida do ponto exato que ela vai ficar aqui na altura do caibro, e lá no outro lado, e transferir essa medida para a peça. Porque como ela desce aqui no ângulo, ela acaba crescendo, ela acaba aumentando de tamanho. Então eu tenho que puxar a trena daqui no outro lado, para poder encontrar o tamanho exato da peça. Venho com a trena aqui, ó, 4,58,5. No bico do risco lá, e no bico do risco aqui, deu 4,68,5, então deu 10 centímetros a mais. Eu tenho que trazer o meu corte aqui, ó. Então eu posso pegar, transferir esse corte para a suta e riscar aqui novamente para depois efetuar o corte. Aí aquele lado lá eu corto no risco que a gente fez, esse lado aqui eu trago ele para trás aqui, ó, fazendo o ajuste do tamanho exato da peça. Agora, para conferir o ângulo da serra, ainda eu posso fazer uma entrada prévia aqui, ó. Confiro se está certinho o ângulo aqui, depois eu faço o corte nesse lugar aqui. Facilita bem o trabalho. Essa daqui, ó. Tem que fazer dessas duas aqui, ó.
Dando sequência aqui, a gente está finalizando os travamentos da madeira grossa, das peças maiores. Então o que eu fiz aqui nessa situação, conforme falei para vocês no vídeo anterior, sempre buscando tirar o peso do beiral. A gente trabalhou com essa peça aqui, ó, em diagonal, fixada lá na tesoura de canto e passando esse balanço aqui, ó. A parede está aqui no alinhamento do calço e a gente fez esse apoio. Então, esse beiral praticamente não recebe peso nenhum de madeira. A gente estruturou o madeiramento para isso. E é o que eu sempre falo. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas você tem um trabalho mais garantido, mais reforçado. Então, vale a pena sempre avaliar muito bem a situação do ambiente que você tem que fazer o telhado e sempre buscar o melhor travamento. Aqui, nessa emenda também, ó, a princípio eu tinha pedido uma peça inteira para fazer. Só que a peça ela tinha uma curva, ia ficar difícil de alinhar. Então o que eu fiz? Eu usei a peça inteira como arrochante da tesoura e fiz uma emenda aqui. Sempre avaliando a situação e escolhendo a melhor opção para poder trabalhar com a madeira. Questão da mão francesa de apoio aqui, vocês observam que eu trabalhei com apenas uma mão francesa na tesoura. Por quê? Porque é uma tesoura pequena. Então eu foquei para ela apoiar essa primeira terça de cima. E esse espaço aqui, a peça de 15 que a gente está usando, ela tem estrutura tranquilo para poder segurar o peso desse lance de baixo do madeiramento. Quando é uma tesoura maior, normalmente a gente abre mais uma mão francesa aqui e trabalha com duas. Então, isso vai do tamanho da estrutura que a gente precisa fazer. Nesse caso aqui, essa tesoura ela tem 7 metros, então é uma tesoura relativamente pequena, com apenas uma mão francesa dá para trabalhar tranquilo e fica bem estruturado o telhado. Aqui nessa frente, onde temos a diferença de esquadro, as linhas de terça, flechal, elas trabalham acompanhando paralelo ao beiral ali. Por quê? Porque o meu ripamento vai vir nesse mesmo sentido. Agora os caibros, conforme eu sempre falo, 90 graus em relação ao flechal. Assim como essa tesoura que eu fiz aqui, ó, essa meia tesoura que a gente virou aqui, eu trabalhei com ela no esquadro do beiral ali. Para quê? Para que ela não fique cruzando o caibro, então fica simétrico. Eu trabalho com os caibros no esquadro do beiral, as linhas de terça acompanhando a frente, depois o ripamento acompanhando as linhas de terça e flechal. É basicamente simples de se fazer, porém o serviço vai nos trazendo essa experiência e a gente vai evoluindo e aprendendo as melhores formas e melhores técnicas para poder aplicar no trabalho. E sempre que a gente aprende alguma coisa e evolui em alguma coisa, a gente tenta trazer isso para vocês, para que vocês também possam evoluir assim como a gente. Ficou meio confuso? Não? Vamos dar sequência no trabalho. Pessoal, acabei de finalizar agora o tablado das caixas d'água e às vezes a gente é questionado se isso estava ou não no combinado, mas na verdade o que eu tenho em mente é fazer o melhor para o cliente. Então mesmo que não esteja combinado, pega, faz, não custa nada. Gastei o que? 50 minutos para fazer aqui. Já deixa mais fácil para o encanador que vai vir depois. Já deixa pronto para o cliente que depois talvez não vai ter uma serra para cortar a madeira, talvez não vai ter uma furadeira para poder furar as tábuas.
Então, o que tiver no seu alcance para poder facilitar a vida do cliente e agregar valor na obra do cliente, mesmo que não esteja no combinado, eu sempre recomendo que faça, porque isso é um ponto positivo para a gente, para a nossa carreira. Valeu? Vamos seguir o trabalho aqui, vamos seguir a colocação dos cais. A galga agora das telhas, e um detalhe importante, quando você vai usar essas telhas mescladas, é sempre você mesclar ela na hora de fazer o gabarito também, de fazer a galga. Porque normalmente, essas daqui que vem com a ponta mais queimada, ela é um pouquinho menor. Quando a gente coloca ela em cima uma da outra, ó, você observa que a telha que não tem a mancha, a telha mais branca, é um pouquinho maior. Então na hora de você esticar as 11 telhas para fazer o gabarito, faz ela mesclada. Então coloca uma de cada. E mesmo assim, depois que começar o ripamento, eu sempre aconselho que você faça a conferência. Então, ripa um pedaço, encaixa algumas telhas no ripamento ali, para não correr o risco de fazer a galga errada e ter que desmanchar o ripamento. Mas esse detalhe da telha, uma mais queimada do que a outra, isso aí é sempre comum, quase que em todas as marcas de telha. Então aqui, ó, deu 3,29,7. Eu vou arredondar a galga da telha que eu preciso fazer com 33. E aí, conforme eu falei, a gente faz um pedaço do ripamento, encaixa algumas telhas para fazer a conferência. Mas esse método para poder tirar a galga é muito eficiente. Só um detalhe que eu gosto de deixar bem claro quando a gente usa esse método para tirar a galga, é que isso daqui a gente aprendeu com o nosso mestre aí do canal Quinha Artes em Madeira. Então o Quinha que mostrou isso no canal dele pela primeira vez. Toda vez que eu uso esse método eu gosto de dar o crédito a ele, afinal de contas foi ele que nos ensinou a fazer isso daqui. Inclusive, para quem não segue o canal dele, dá uma olhada lá, o cara é fera na carpintaria.
Nós estamos finalizando o ripamento aqui. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é em relação aqui aos caibros. A gente nunca deve encostar esses caibros na parede, que a madeira tem movimentação e essa parede ela nasce do beiral para cima. Então, se qualquer madeira ficar de empurrar ali a parede, provavelmente ela vai trincar, isso é fato. Então sempre dá uns 2, 3 centímetros de espaço da ponta do caibro para a parede. Aqui ó, vai entrar a calha por baixo da primeira telha. E aí sobe a calha, as costas da calha aqui, depois vem o rufo de acabamento. Um detalhe aqui desse telhado que chamou bem a atenção foi a qualidade da madeira. Embora seja eucalipto, até as ripas elas vieram com 2 centímetros, isso é muito bacana. Então, o fornecedor de madeira aqui nos agradou muito. Vai ter toda a questão da calha, vai ter que soltar os condutores, isso o calheiro vai fazer na sequência. Provavelmente amanhã eu não venho, vou estar vindo aqui só na próxima semana para poder fazer a colocação das telhas. Então, nesse caso aqui, o vídeo de hoje eu vou encerrar por aqui. A gente vai finalizar esse trabalho aqui com a colocação das telhas. Nessa obra aqui o cliente nos contratou para colocar a telha também. Essa parte do madeiramento aqui, normalmente aqui na minha região é cobrado entre 50 e 60 reais o metro. Então eu queria perguntar isso para vocês, qual que é o valor que normalmente é cobrado aí na região de vocês por um madeiramento desse tipo aqui. Tá ok? Vou me despedindo por aqui. O trabalho da nossa semana foi essa. Hoje a gente está no 10º dia de trabalho. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para mim é sempre um prazer trazer um vídeo novo para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre.